Oi gente, tudo bem com vocês? Depois de algumas semanas sem postar vídeo aqui, eu estou de volta, dessa vez para falar sobre um dos assuntos que o canal aborda, que é o futebol feminino. Nesse vídeo então eu vou trazer algumas curiosidades sobre o futebol feminino, que é o surgimento dele. Por exemplo, em 1920 surgiu o futebol feminino na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, né? E as primeiras referências sobre futebol, as primeiras palavras, as primeiras falas de futebol para mulheres foi no circo, porque era considerado como um show, né, performance e não algo a ser praticado por mulheres. Em 1940 foi a primeira aparição, longe de ligas, clubes, né, e era disputado em periferias. Inclusive teve jogo do futebol feminino no Morumbi. Ameaçou-se mudar alguma coisa naquela época em relação ao futebol, na prática do futebol feminino, mas não aconteceu isso. E em 1941 teve a proibição. Aí surgiu um processo, né? Uma regulamentação, uma lei, que é 3199, artigo 54, dizendo que as mulheres não poderiam praticar esportes que não se enquadravam à nossa natureza. Não estava bem claro que era o futebol, mas dava a entender que era o futebol. Então, em 1941, surgiu isso de que as mulheres não poderiam praticar o futebol por ser considerado, então, perigoso, né? Uma coisa perigosa que não era para a nossa natureza, não se enquadrava na nossa natureza. Então, em 1941, surgiu a proibição do futebol com aquela lei, né, do Conselho Nacional Desportivo, que falava que as mulheres só poderiam praticar o que se enquadrava. Eu vou ler algumas coisas para vocês, porque eu confesso para vocês que, por mais que eu tenha estudado, a gente tem que aprender um pouco mais sobre esse assunto, que realmente está ganhando mais visibilidade agora. E eu sou uma dos que apoiam o futebol feminino, não por ser mulher, mas eu acho que a gente sim tem que falar sobre isso. O futebol feminino merece ser reconhecido. Então, em 1941 ocorreu a proibição através desse processo que eu falei, que na época era do Conselho Nacional de Desportos, né? Na época sob o comando do Ministério da Educação. O decreto que eu já disse aqui, 3199, artigo 54, e o texto trazia então que as mulheres não deveriam praticar esportes que não fossem adequado à sua natureza. Mas o futebol não estava deixando claro que era o futebol, né? Que não se enquadrava. Só que daí, em 1965, com o governo militar, o decreto-lei foi publicado novamente e dessa vez estava escrito ali que o futebol não poderia ser praticado por mulheres, foi proibido. Mas em 1979 chegou o fim dessa proibição. Não mudou muita coisa, porque a prática ainda continuava sendo, né, um pouco fraca, né, do futebol feminino, por falta de apoio de clubes e federações, né, não sendo regulamentada e seguiu enfrentando proibições no país. Então, em 1979 chegou o fim a proibição, mas continuou a proibição, se é que vocês entendem. Apenas em 83, então, o futebol feminino teve essa regulamentação e com isso foi permitido, então, que poderia ser praticado em escolas, ter calendários sobre isso, né, ter um calendário para que pudesse competir, utilizar estádios nas escolas. Aliás, falando em escola, eu aprendi a jogar futebol na escola, pegava no gol, na escola que eu estudava. Isso eu falei no primeiro vídeo, uma das curiosidades sobre mim, que eu fui goleiro e tudo, pegava no gol lá na escola, Francisco Antônio Vieira Caldas Júnior, da qual eu estudei desde o jardim até o ensino médio. Eu era goleira, pegava no gol. Inclusive eu lembrei uma vez que uma goleira caiu em cima da minha mão e eu destranquei essa mão esquerda aqui. Então foi bem complicado. Como eu sou canhota, eu uso essa mão. Foi bem complicado na época, mas isso agora não é o caso. Então, em 1983 aconteceu a regulamentação, né? Em 1978 surgiu um torneio experimental,
realizado na China. A seleção montada para a competição tinha como base o Radar do Rio de Janeiro, que foi o primeiro time, né? O Radar e o SED surgiram como pioneiros de times profissionais em relação ao futebol feminino. Então, o Radar e o SED foram os times pioneiros em relação ao futebol feminino. E aí foi com essa seleção montada com base desses dois times, né? O Radar do Rio e o Juventus, na verdade, o Juventus de São Paulo, o Radar e o Juventus de São Paulo, né? E as mulheres tiveram que usar as sobras dos uniformes dos homens, porque não tinha muita coisa para elas não, né? O torneio serviu de pontapé para a modalidade, onde tinha 12 seleções que participaram, mas o Brasil ficou com a bronze nos pênaltis. Em 1991 veio a primeira Copa do Mundo, a CBF assumiu a seleção oficialmente e o Brasil disputou, com a boa parte dos atletas que disputou esse torneio experimental. Pretinha ainda muito jovem, inclusive hoje veterana, estava no time, fez parte dessa seleção comandada por Fernando Pires, né? A seleção foi eliminada na primeira fase, a zagueira Elaine marcou o primeiro gol, né, da seleção brasileira em Copas do Mundo, em torneios FIFA, na verdade, na vitória diante do Japão, mas a equipe perdeu para os Estados Unidos e Suécia em 1991, ano da primeira Copa do Mundo que a seleção disputou. Em 1996 aconteceu a primeira Olimpíada em Atlanta, eu tinha 3 anos de idade. A seleção contava com grandes jogadoras e a equipe deixou a medalha escapar, né, na disputa pelo bronze para a Noruega, onde perderam por 2-0. Em 1999, então, surgiu a primeira medalha em Copa do Mundo, na disputa nos Estados Unidos. E o gol da vitória sobre a Nigéria nas quartas, por Sisi, é lembrado até hoje como o mais bonito das histórias dos mundiais. O Brasil perdeu a semifinal para os Estados Unidos, mas ganhou da Noruega nos pênaltis na disputa pelo bronze, e a referência daquela equipe, Sisi, foi artilheira então do torneio. A que tinha feito o gol mais bonito foi a artilheira da competição. Em 2003, então, foi a primeira Copa da Rainha Marta, garota, futura melhor do mundo, e já chamava atenção, né? Rainha, né? E aquele ano também seria o primeiro mundial do atacante Cristiane. O Brasil então foi eliminado nas quartas pela Suécia. O mundial contou com a presença da jogadora Milene Domingues, que é a ex-mulher do Ronaldo Nazário, mas ela não foi utilizada pelo treinador na época e gerou uma polêmica e reclamações. Aí no mesmo ano, então, apesar do Brasil ter sido eliminado, no mesmo ano o Brasil foi medalhista de ouro no Pan de Santo Domingo, né? Pan de Santo Domingo, em 2003. Em 2004, Pretinha, Marta Formiga e Cristiane. No elenco, o Brasil chegou à medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2004, na Grécia. E foi aí que começou a geração vitoriosa da seleção, né, feminina de futebol. A conquista dava esperança de um crescimento sustentável da modalidade no país, mas até aquele momento nenhuma competição nacional organizada ficava de pé, né? O cenário só mudou 3 anos depois e em 2006 então tivemos a primeira conquista da Marta como melhor do mundo. Foi a primeira vez que ela foi eleita a melhor do mundo, né? Jogadora melhor do mundo, nossa rainha Marta. Em 2017, em junho, aconteceu uns momentos mais legais no Pan do Rio, Maracanã lotado para ver o futebol feminino jogar. E o futebol feminino fez bonito, fez 5-0. 5-0. Eu não tenho exatamente contra quem, porque eu não sei. Eu acabei não colocando aqui, mas fez bonito, 5-0. Em setembro o Brasil ficou em segundo lugar, então na Copa do Mundo Feminino, perdendo para a Alemanha na decisão. No torneio a Marta fez o gol que ela considera o mais bonito, né, o mais bonito dela na Copa do Mundo. O ano que a Marta também levou em 2007 mais uma vez o prêmio de melhor do mundo. Em 2008 o Brasil chegou novamente a uma decisão olímpica, acabou perdendo, né, derrotado na decisão pelos Estados Unidos, e ficou com a medalha de prata. E mais uma vez a Marta nesse ano também levou o 3º prêmio de melhor do mundo, né? Marta, que nada mais nada menos do que nossa rainha
no futebol, né? A melhor do mundo várias vezes. Se eu não me engano, 6. Em 2009, o ano da primeira Libertadores, o título da competição disputada em outubro ficou com o Santos, time paulista, que tinha a Marta na equipe e a Cristiane, que inclusive foi artilheira do campeonato. E o torneio teve 10 equipes, uma de cada país, membro da Conmebol. E mais uma vez, neste ano, a Marta levou o prêmio de melhor do mundo. A quarta vez, né? 2010, um ano depois, levou o quinto, pentacampeão. Em 2014 surge a seleção permanente, enquanto a seleção brasileira disputava a Copa do Mundo, aquela Copa catastrófica do 7-1, quem lembra? Quem assistiu? Eu não assisti porque eu estava no cinema assistindo a Copa das Estrelas. Estava chorando com a Copa das Estrelas e não com a eliminação, o fiasco do Brasil, ao contrário de muitos. Na época eu estava assistindo a Copa das Estrelas no cinema, bem feliz por não ter assistido o fiasco do Brasil e chorando por causa do filme. Então surgiu a seleção permanente para se preparar para a Copa do Mundo de 2015 e os Jogos Olímpicos de 2016, né, criando então a seleção permanente e os calendários a serem preenchidos, né, que não tivessem nada ali no calendário, a seleção feminina estava ali. Em 2015 vem um título no ano de 2015, ano da Copa do Mundo FIFA, a seleção então seguiu preparação para a disputa no Canadá. E após a primeira fase, que teve alto desempenho e até a gente achou que talvez a seleção conquistasse a Copa, o Brasil caiu nas oitavas em o jogo diante da Austrália. Logo depois, então, disso, o Brasil disputou os Jogos Pan-Americanos também no Canadá. E aí, sim, garantiu o título, né, no futebol feminino. 9 anos depois, então, a seleção feminina volta a jogar diante do estádio lotado em casa. E o que aconteceu 9 anos depois? Né? O Brasil então teve um rendimento que encheu os olhos, criou-se uma expectativa novamente por uma medalha, e após a vitória sobre a Austrália nos pênaltis nas quartas, porém veio 2 derrotas, né, para a Suécia nos pênaltis, e Canadá deixaram a equipe fora do pódio. E o Vadão deixou o time, né, a seleção, o saudoso Vadão. Aí a Emily assumiu como a primeira treinadora mulher a treinar uma seleção brasileira principal. Só que 10 meses depois, ela foi demitida e o Vadão retornou ao cargo. E neste ano, em 2014, a Conmebol tomou uma iniciativa que eu acho muito legal, que eu estava até comentando com um amigo meu esses tempos, que eram obrigados os clubes, né, que desejavam disputar suas competições no masculino a terem times femininos a partir daquele ano, né, a partir de 2019. Um caminho que foi seguido pela CBF. Hoje a CBF obriga os times que querem disputar suas competições a ter time feminino, né? Então temos futebol feminino do Grêmio, Inter, Santos, Corinthians, Palmeiras e assim por diante. E em 2018 a Marta mais uma vez foi eleita a melhor do mundo. Aí em 2019 tivemos a Copa do Mundo transmitida pela primeira vez na Globo. E a seleção perdeu na Copa do Mundo da França, né, nas oitavas para a própria França por 2-1, mas começou venceu a Jamaica por 3-0, perdeu para a Austrália por 3-2 e ganhou da Itália por 1-0. Inclusive a Marta foi a maior artilheira, né, rainha, né, questões de gols em Copas, na verdade. Então Marta é rainha, né, pessoal? Marta é rainha, isso não se discute. Mas o Brasil perdeu para a França nas oitavas por 2-1, acabou vendo o sonho da Copa indo para os ares mais uma vez, mas a seleção deu um exemplo de garra, força e determinação, e é isso, resumidamente, tá? Li aqui algumas coisas, né? É uma história que realmente precisa ser falada, precisa ser acompanhada, temos que dar mais apoio para a seleção, para o futebol feminino. Agora tá tendo mais visibilidade, tá passando na Band, inclusive a Rádio Web Liderança, a rádio que eu trabalho voluntariamente, tá fazendo também. Eu já fiz Inter e Grêmio do Grenal, comentei, acho muito bacana isso, apoio essa causa, tanto que o meu canal fala sobre isso e vai falar mais adiante. Vou trazer convidados para debater, convidados para falar sobre o futebol feminino. Então é isso, galera. Obrigado a todo mundo que acompanhou o vídeo e
Se você quiser deixar uma sugestão do que falar nos próximos vídeos, deixa aqui embaixo seu comentário. Deixe seu like, ative o sininho se você não é inscrito, se inscreva-se, compartilhe com seus amigos, comente e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo.